Olá a todos, eu hoje trago-vos a segunda podcast do meu canal com o meu amigo Xavier, que passou 15 dias na China este verão e quis partilhar connosco a sua experiência. Só duas coisas, o OBS cortou um pouco da cara do Xavier, por isso Xavier, desculpa, ficaste com a cara um pouco cortada, e o som nem sempre é o melhor, pois há um bocadinho de eco na minha voz e de ruído. Espero que gostem na mesma. Obrigado. Ora bem, hoje trago-vos a segunda podcast do meu canal. Desta vez somos 3 pessoas e não apenas 2. Trago outra vez o Francisco, porque gostei de falar com ele e queria falar com ele outra vez no podcast, mas como acho que seria aborrecido fazê-lo se fôssemos os dois a falar outra vez, trouxe a terceira pessoa para a equação, que é o Xavier. Diz aí olá, Xavier. Olá. Pronto. E o Xavier está a falar connosco por Skype e o Francisco está mesmo comigo. Desde já quero agradecer a um rapaz no Twitter, que é o Ricardo, que meteu conversa comigo, era isso que eu tinha a dizer, meteu conversa comigo no Twitter, quando eu estava a meio de um turno que eu estive a trabalhar numa fábrica, a dizer que gostou muito da nossa conversa e quando é que eu fazia outra, e disse, olha, por acaso estás com sorte, que eu vou gravar uma entretanto, e queria mandar um abraço para ele, que eu sei que ele vai ver esta. Ok, continuando, o Xavier, como é que eu conheço o Xavier? Eu conheci o Xavier neste segundo semestre de faculdade, conheci-o na Faculdade de Economia, na Nova de Economia, SBE, e nós conhecemos-nos porque calhámos no mesmo grupo que foi sorteado de forma aleatória, numa determinada cadeira. Fizemos o trabalho todo, conhecemos e tal, e o Xavier um dia disse-me, olha, sabes, vou passar em princípio 2 semanas à China. E eu, o quê? Como? O gajo explicou-me tudo e esteve lá agora, entretanto regressou e veio-nos contar a história e eu tenho a sorte de ele me contar aqui para eu poder partilhar com vocês no canal, porque acho que não é qualquer gajo que vai à China, muito menos um gajo da nossa idade. E por isso, pergunto-te como é que sucedeu essa história toda da China e como é que foste lá parar e como é que foi? Conta lá. Olha, João, em primeiro lugar, gostava de te agradecer o convite que tive para estar aqui a fazer esta podcast contigo. É uma oportunidade também para mim para poder partilhar um pouco da minha experiência que tive na China. Yeah. Então, esta oportunidade surgiu porque fui convidado por um colega de faculdade a ir 15 dias até à China. O meu colega de faculdade, que é meu amigo, é uma pessoa com quem eu me relaciono imenso lá na faculdade e estudamos em conjunto. Ele convidou-me para ir à China, que é uma oportunidade, foi uma oportunidade única. Eu acho que uma experiência que poucas pessoas da nossa idade têm e eu não podia rejeitar, evidentemente. Eu estive lá na China. Antes já ele tinha estado aqui na minha terra, em Campo Maior, no Alentejo. Yeah. Mas é claro que não se compara, não é? O tipo de viagem, uma viagem a Campo Maior para uma pessoa que está a estudar em Lisboa e uma viagem à China para uma pessoa... Tu foste... Qual foi o dia em que arrancaste de Lisboa? Saí no dia 6, no dia 6 de julho. E regressei no dia 21. Cheguei a Lisboa já perto das 11 horas, já bastante tarde. Tinhas malta para te receber no último dia ou não? Sim, estavam lá os meus pais. Ok, eles foram a Lisboa. E fizeram-te uma surpresa ou não? Sim. Foi? Okay. Não foi surpresa, já estava tudo combinado. Eu quando saí lá naquela zona de escadas, quando saí daquele corredor e estão lá imensa gente à espera das pessoas e tem aqueles cartazes, eu senti-me um bocadinho também assim importante, porque saí de lá e estava imensa gente à espera com cartazes e depois estavam lá os meus pais assim a gritar e a acenar e tal, e depois cumprimentei e fui lá dar-lhes um abraço. Não vamos fazer aqui, não é? Não sou o Salvador, sou para a alma, mas senti-me se calhar tão bem ou melhor que ele. Exatamente, ok. Então, e já toda a gente percebeu que és do Sporting, não é? É por isso que tens um cartaz enorme. Mas olha que eu acho que este ano o Sporting é capaz de puxar bem. Estou a gostar de ver os gajos jogar a bola. Mas vamos continuar. Então, tu foste dia 6, chegaste em que dia à China, a que horas, fizeste escalas, como é que foi? Olha, a China para já tem uma diferença de horário, de fuso horário em relação a Lisboa de 7 horas. Portanto, eu quando fui para a China perdi automaticamente 7 horas.
para Ok. juntar a umas cerca de 16 ou 17 horas, mais ou menos 16, 17 horas, em que tive, desde que saí de Lisboa até que cheguei ao aeroporto de Pequim. Se fizeres as contas, 16 mais 7 horas, dá praticamente um dia Uhum. que é o que eu perdi em viagem e em diferença de fuso horário. Portanto, eu só cheguei lá já no dia seguinte, Yeah. praticamente à mesma hora que saí de Que Lisboa, saíste de Lisboa, exato. no Yeah. dia anterior. E fizeste Era escalas onde? uma viagem muito cansativa. Fiz só uma escala em Paris. E tiveste lá muito tempo ou nem por isso? Sim, e depois o voo também atrasou. Ok. Estive lá. Chegaste a sair do aeroporto de Paris? Não. Não. Estive lá umas horas, depois houve um problema, depois também o avião atrasou. Eu já cheguei tarde à China. Já cheguei tarde à China. Então, mas tu para a China foste só com o teu amigo, certo? Sim, exato. E como é que ele se chama, diz lá? É o Ian. Ok. E O conheceste nome dele, eu posso dizer aqui o nome, é um nome assim um pouco ortodoxo. Ele é Yan Ruan, que é Ok. um nome chinês, evidentemente. Uhum. É assim um bocadinho difícil de pronunciar, mas ele é muito bom rapaz. Conheceste-o no primeiro ano de faculdade? Como é que foi? Primeiro semestre? Sim, sim. Sim, conheci-o já no fim do primeiro semestre. Ok. Conheci-o na gala da faculdade. Uhum. Estive à conversa com ele. Enfim, já o conhecia das redes sociais porque tinha achado curioso o facto de estar um aluno chinês Uhum. na faculdade. Enfim, Yeah. há vários, mas eu encontrei aquele, vi a fotografia dele e achei curioso e comecei logo a meter like e coisas do género. Ok. E depois, entretanto falámos pessoalmente, discutimos sobre a situação da China, sobre a situação portuguesa, sobre economia, política, Aham, enfim. aham. Yeah. Eh, E E depois, ele foste só com a ele e partir quando daí, voltaste foi só tu e ele também, ou ele ficou lá? ele ficou lá mais uma semana ou Hum. 10 dias. Sim, ele ficou lá porque ele não é exatamente de Pequim, ele Uhum. é de uma província que fica assim bastante longe de Pequim, De uns Pequim, yeah. 600 quilómetros. Para eles não é muito porque a China é um país Pois, yeah. tremendo, mas mas sim, mas ele depois foi mesmo para a família dele, foi mesmo para a casa dele. Então, e qual foi, sei lá? Tu chegaste lá, conta-me lá. Chegaste lá no primeiro dia e depois como é que foi? Nesse dia fizeste alguma coisa? Como é que foi? Sim, fiz. Ainda por cima, o avião, como o avião atrasou, eu não tive tempo de descansar, estava previsto. Eu tinha, para já, um plano muito rigoroso e altamente pormenorizado. Eu acho que aqui está uma primeira diferença dos chineses para os portugueses e para os europeus em geral. É que nós, por exemplo, e eu quando recebi o Ian aqui em Campo Em Campo Maior, Maior. Uhum. preocupei-me evidentemente que o meu amigo fosse o melhor tratado Mais bem tratado possível. possível, exato. Yeah. Claro, o mais bem tratado possível. Quis ir, fomos comer a restaurantes, quis que ele tivesse uma experiência muito boa sobre aquilo que é viver no campo, que ele não tinha qualquer experiência, sobre como é que funciona a vida num sítio calmo, num país também tranquilo. Atenção, ele considera Lisboa campo, Claro, Lisboa yeah. campo, Yeah. mas nunca tinha visto se calhar assim umas vacas, umas ovelhas aqui a andar, e foi para ele também uma novidade. Uhum. Olha, mas eu ia-te dizer uma primeira diferença que eu via em relação entre as pessoas portuguesas, europeias e as chinesas, Uhum. é que ele preparou-me um plano, os pais dele prepararam-me um plano altamente rigoroso, altamente, tinha as horas, tinha tudo programado, eu tinha que estar às 14h50 naquele sítio, depois ia às 15h35 Durante para o todos outro os lado. 15 dias tinhas um plano para os 15 dias. Sim, Aí é sem com dúvida, caraças. sem dúvida. Aham. E ele traduziu-me o plano, quem fez o plano até foram os pais Conheceste dele, os pais dele? e ele, O pai e a mãe, conheceste? sim, E irmãos ele conheci os tem ou pais não? dele. Não, ele não tem irmãos, mas atenção, aí está uma coisa curiosa, é que a palavra chinesa, eu percebi-me disto, a palavra chinesa para irmão, eles utilizam-na para primo. Sabes que pode ser uma consequência daquela política do filho único, Talvez. ou Ok. ou então não, mas estou apenas a especular. É que eles chamam irmão ao primo, porque Ok. eles irmãos, pronto, geralmente não têm. Yeah, ok. Estou a Não, perceber.
Então nem sequer há uma Sim. necessidade para ter essa palavra no vocabulário. Yeah, yeah. Isso é estranho. Sim, acho Ok. que sim. E o que E é que depois, achaste? nesse primeiro dia, Ok, continua. nesse primeiro dia, continuando a responder à tua pergunta, nesse primeiro dia fui logo até à muralha da China. Começaste Foi logo muito bem, ok. puxado. Foi Yeah. muito puxado. Eu vinha de uma viagem de 17 horas de avião. Yeah. Eu vinha assim um bocado partido. E quando cheguei à China, levaram-me, os pais do Ian levaram-me de carro até à muralha da China, que ainda fica tipo a 60, 70 ou 80 quilómetros de Pequim. Uhum. E levaram-me até lá. Eu até já ia dormindo no carro, tive que descansar, estava mesmo mal. E depois tive que subir a muralha da China e aquilo está tu- mesmo muito tu calor. tem- Eu tu não tem- estava mesmo nada à espera. Mas olha que tu tens várias fotos na muralha que tu me mandaste e eu vou mostrar para a malta da podcast ver. E tu não estás assim com uma cara de sono tão grande quanto isso. Escondeste-a bem. Olha, Hum. estou assim com cara de cansado, acho eu. Estou com cara de cansado. E a muralha? O que é que dizes da muralha? A muralha? Sim. A muralha é engraçada. A muralha é grande, é muito extensa. Yeah. Mas o problema é que está muito calor e há muita gente. Em todo o lado na China há muita gente. Acho que isso é perceptível até aqui na Europa. Em todo o lado na China há muita gente, muitas pessoas que usam guarda-chuvas para se protegerem do sol. Exato. Porque está mesmo muito calor, era uma coisa que eu não estava mesmo nada à espera de encontrar. Eu arriscava-me a dizer que está mais calor quase na China, naquelas localidades, do que aqui no Alentejo. A sério? Sim, sim. É porque está mesmo abafado, é um calor E o sol era diferente. muito forte, ou não? Sim, o sol era muito forte aí. Ok. Aí nessa zona o sol era muito forte. E eu estava a suar. O Ian o pai do Ian tinha uns calções novos. Não sei como é que aquilo, não sei onde é que eles apareceram, mas tinham um par de calções novos preparados quase para mim. E eu vinha de calças, pensava que a China era tipo como o norte da Europa. Vá lá, ele ou preparou-se por coisa ti. Yeah, ok. É verdade, ele preparou-se por mim. Eu agora olho para trás e percebo que não ia muito preparado para a viagem. Não, se calhar não fiz a investigação que devia ter feito. Yeah, ok. Então Mas na- ele empurrou-me os calções e aquilo correu bem. uma- A muralha quando- da China é extensa, é espetacular mesmo. Quando eu mostrei as tuas fotos ao Francisco, ao Ores, a primeira coisa que tu disseste foi: "Ia meu, aquela merda é bué da verde, não sei o quê." Vê-se boi verde. Não estava nada à espera disso. Especialmente na China. Aquilo são assim uma espécie de vales, montanhas e vales, e está tudo verde, e depois a muralha faz tipo, acompanha as curvas da das própria. montanhas. Dos Yeah. voos. Fixe. E aquilo é espetacular mesmo. Talvez nas fotografias vocês não consigam ter tanta noção, mas quando lá estás tipo no meio de um vale, parece que estás num filme, Exato. estás num vale, numas montanhas, e depois é lindíssimo, parece tipo uma serpente ao longo das montanhas. Parece que não tem É fim. espetacular. Com o olho nu, parece que não tem fim. É mesmo. Ia, com caraças. Então e depois nesse dia, como é que fizeste mais? Depois nesse dia regressei, fui descansar ao hotel, deixei-me dormir no hotel, evidentemente. E esse hotel era numa zona urbana, certo? Sim, o hotel já era em Pequim. Então, e de A muralha Pequim- da China fica no Pois, campo. ok, Sim. exatamente. Regressei a Pequim, fui para um hotel numa zona periférica de Pequim, não no centro. Atenção, eu estou a dizer uma zona periférica, deve ter tá bem. prédios maiores que Que todos os de em Lisboa, né? Lisboa. Yeah. Sim, claramente. Ok. Pequim deve ter quase 30 milhões de habitantes e é uma cidade tremenda. Aquilo eu costumo dizer que não é bem uma cidade, aquilo é uma loucura. Foi a melhor descrição que eu arranjei para contar como é que é Pequim aos meus pais. É que o fumo, o calor, as pessoas, Tu tanta tiveste de gente, andar tanto com barulho. máscarazinha ou não? Não. E apercebi-me de uma coisa, é que essas máscaras não protegem os pulmões e a função respiratória das pessoas. Essas máscaras não protegem grande coisa. Então, o quê? E As as pessoas pessoas deixam de andam usá-las? enganadas. Andam enganadas. Não. As pessoas é que pensam que sim, mas aquilo são máscaras de uso que são usadas em hospitais, etc. Ok. Protegem
ah, de determinadas substâncias líquidas, Sim, ou- sim, mas não mas do... não do fumo. Era do preciso fumo. uma máscara de carvão ativo, Uhum, eu algo sei quais são. mais complexo. Exato, Sim, ok. sim. Tu depois Mas, dormiste mas vamos lá... passar à viagem. Então vá, Sim. continua, já. Ah, sim, sim, sim. Dormi lá em Pequim. Uhum. Depois quer dizer, deixei-me dormir, tive a dormir uma espécie de cesta para recuperar. Depois fui jantar, assim, um grande banquete com os pais do Ian. Do Ian, Aliás, ok. os pais do Ian proporcionaram sempre, e o Ian também, mas os pais em particular, eles deram-me sempre todas as condições e tive, só fartei-me de comer bem. Ok. Tinha era que comer sempre com os pauzinhos. É, Senão mas isso era, não era uma condição tinha morrido. deles? Ou não? Não era uma condição deles, é que eles não têm Nem sequer tinham garfo. raramente, Tinham garfo e sim, faca. raramente arranjas um restaurante com garfo e faca.